Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo João. João, capítulo de número 20. Eu me propus nos dois cultos de hoje, culto de ceia, conversar com os irmãos às 18 e às 20 sobre duas passagens do ministério de Jesus. Hoje nós estamos celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor. E esse é um episódio muito lindo, muito marcante, sobre como Jesus se preocupa com os detalhes, com os resquícios, com o que ainda pode ter ficado dentro do nosso coração. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Amém? Sua mais absoluta atenção, por favor, para fazer sentido o que será pregado. Diz assim, 30 e 31. João 20, 30 e 31. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olhe para cá. Esse texto, se você prestou atenção no que lemos, ele não parece ser a conclusão do livro. É como se João estivesse dizendo assim, olha, tudo isso que eu escrevi para vocês até aqui é o bastante para vocês crerem que Jesus é quem Ele é. Mas o livro não acaba aqui. Existe um capítulo 21. Embora o final do capítulo 20 pareça que a narrativa de João se esgota, não. Surge um capítulo 21. Vamos lá para o capítulo 21, versículo de número 17. João 21, versículo 17. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo, e andavas por onde queria, mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te vestirá, e te levará para onde você não quer ir. Amém? Feche seus olhos, Deus, em nome de Jesus. É a tua palavra que lemos. E que o Senhor fale ao nosso coração através dela. Que o teu Espírito Santo me capacite a pregar com clareza, com lucidez. E que os meus irmãos que aqui estão, não estejam aqui apenas para encher as cadeiras deste ambiente, não. Estejam aqui com o coração aberto, com a mente alerta, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para o nosso coração. Cura as nossas feridas. Vai, Senhor, no mais íntimo do nosso ser. É o que eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se assente, se for possível, dê um aplauso ao Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero pregar o seu coração sobre este tema. Ainda há tempo de curar essa ferida. Ainda há tempo de curar essa ferida. Eu disse que o texto parecia acabar no final do capítulo 20. Mas ele não acaba. Existe um capítulo 21. E o capítulo 21 está aí para nos mostrar que ainda dá tempo de curar as feridas.
Esse capítulo 21, ele aponta para um discípulo em específico. Um discípulo dos mais importantes, e por que não dizer o mais importante. Eu estou falando do mais impulsivo deles. Eu estou falando daquele que mais aparece nos evangelhos. Eu estou falando do apóstolo Pedro. Esse homem tem uma história interessante. A narrativa que acontece em torno de Pedro, ela vai se desenvolvendo ao longo dos evangelhos. Eu quero somá-los aqui nessa noite. Eu quero pegar passagem de um e de outro, te fazendo lembrar um pouco de quem foi esse homem. Esse homem, na narrativa de Lucas, ele aparece no capítulo 5, no momento onde ele está pescando, e depois de ter pescado a noite inteira, ele está recolhendo as suas redes, porque ele não havia pescado nada. Ele se encontra no mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, ou o lago de Genezaré. Esses três nomes era como esse lugar era conhecido. E o texto diz que Jesus, quando ele aparece naquele lugar, ele libera uma palavra, dizendo para Pedro e os homens que com ele estavam, para lançar a rede do outro lado. E você conhece a narrativa da pesca maravilhosa. O texto diz que as redes se enchem tanto de peixes, que elas quase vão a pique. Nesse momento, o relato do Evangelho diz que Pedro se lança nos pés do Cristo, pedindo que ele se retire do seu barco, dizendo: eu sou pecador, sou um homem indigno, eu não mereço que o Senhor esteja no meu barco, por favor, se retire. O texto diz que Jesus olha para aquele homem e diz: a partir de hoje, você não mais será um pescador de peixes, mas eu tornarei você um pescador de homens. E aqui, esse homem começa a andar com o Senhor. É interessante que Marcos nos conta, no seu evangelho, que o primeiro endereço que Jesus passa para pousar com Pedro é na sua casa, onde Jesus vai curar a sogra de Pedro. Esse texto mostra a intenção do Cristo. Ele chama Pedro, mas antes de fazer qualquer uma outra coisa em volta da vida de Pedro, ele se preocupa em fazer no lar de Pedro, para que do lar para fora, Cristo atue a partir da vida desse homem. E esse homem vai caminhando e muitas histórias acontecem. Uma das famosas histórias que envolvem Jesus e Pedro é a narrativa de Mateus capítulo 14, que fala sobre quando Jesus andou sobre as águas e os discípulos estão no barco com medo, pensando que era um fantasma, e é Pedro que vai dizer, ele é o impulsivo, ele é o que fala na frente: se é mesmo o Senhor, então manda eu ir ter contigo. E você conhece o texto que ele vai, começa a andar sobre as águas, mas olha para o lado, vendo as ondas, teme e começa a afundar. Pedro é esse homem volátil, instável, o homem que quer ir, mas que depois cai, o homem que deseja, mas que depois fraqueja. Pedro é esse homem. Isso fica claro na narrativa, por exemplo, de Mateus 16, quando o Senhor Jesus, em conversa com seus discípulos, pergunta para eles o que os homens diziam, quem os homens diziam que Jesus era. E o texto, você lembra, eles vão responder para Jesus que os homens diziam várias coisas: Elias, João Batista, um dos profetas. E aí Jesus se volta para os seus discípulos e diz: e para vocês quem eu sou? É Pedro, o impulsivo, que toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus libera uma palavra importantíssima sobre ele, dizendo que não foi carne nem sangue que o revelou isso, mas o Pai que está nos céus é quem revela isso. Mas é interessante que ainda no capítulo 16, pouquíssimos versículos depois, Jesus está contando para os seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém, ser entregue na mão dos pecadores e ser crucificado lá no Calvário. E o texto diz que Pedro de novo toma a frente dizendo: não, Senhor, o Senhor não vai passar por isso. O Senhor não deve ir para Jerusalém. E o texto diz que Jesus olha para Pedro e diz: aparta de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Olha isso. Poucos versículos anteriormente, Jesus está liberando para ele uma palavra dizendo que ele teve uma revelação do Pai. E poucos versículos depois, esse homem está permitindo Satanás falar em sua boca. Esse é o Pedro. Esse é a gente.
instabilidade. Ora vamos, ora voltamos. Ora queremos, ora desistimos. Pedro tem um momento no Evangelho de Mateus, capítulo 17, que ele está com o Senhor Jesus no alto de um monte. E o texto diz que o rosto de Jesus se transfigura, brilha mais do que o sol de meio-dia. O relato diz que vêm ali homens que são identificados como Elias e Moisés. Ali o texto nos fala que palavras são liberadas sobre o Cristo. Nesse momento Pedro diz: Senhor, vamos fazer cabana, vamos ficar morando no monte, vamos ficar aqui em cima. E Jesus diz: não, Pedro, não. Tem que descer do monte. Monte é lugar só de passagem, monte não é lugar de habitação. A obra acontece lá embaixo, lá. Pedro é esse homem. Pedro é o homem que, quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, e Jesus fala que alguém lhe tocou, é Pedro que fica nervoso com Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor está de brincadeira? A multidão toda lhe aperta, lhe empurra, e o Senhor diz: alguém me tocou. Pedro é esse homem. Pedro é o homem que no Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus dá uma palavra dura e a multidão vai embora, e aí Jesus diz para os discípulos: vocês também não querem ir? É Pedro quem diz: para onde iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É Pedro que em João, capítulo 13, na lavação de pés, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, o primeiro deles é Pedro, o rei dos reis, o rei do universo, se ajoelha diante de Pedro, pega uma bacia e vai lavar os seus pés. Pedro, quando percebe o que está acontecendo, tenta impedir Jesus. E Jesus diz: Pedro, impulsivo, calma, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro, calma. Ele é assim, meus irmãos. No Monte das Oliveiras, o texto diz para nós que o Senhor Jesus libera uma palavra dizendo que o pastor seria ferido naquela noite e as ovelhas se dispersariam. Os discípulos logo entendem que iria acontecer alguma coisa com Cristo. Pedro nessa hora toma a frente dizendo: Senhor, ainda que todos lhe abandonem, eu jamais vou lhe abandonar. O texto diz, e o relato é interessante, que os outros discípulos, ao verem que Pedro disse isso, eles também repetem o que Pedro diz, dizendo: nós também, Senhor. E aí, nesse momento, o texto diz que o Senhor vira para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes, você vai me negar. Talvez você não se lembra, mas no Evangelho, depois que Jesus diz isso, Pedro ainda é capaz de dizer: jamais, Senhor. Ele ainda insiste para o Senhor que ele jamais o abandonaria. Meus queridos irmãos, quando Jesus vai orar no Getsêmani, é Pedro que está lá, Pedro, Tiago e João. 3 vezes Jesus vai e volta e eles estão dormindo. Quando ali Judas chega para poder denunciar o Cristo e fazer com que Cristo seja preso, é Pedro quem saca a espada e corta a orelha do soldado Malco. É Pedro que age de novo por instinto, impulsivo. É o Pedro. E Jesus tem que olhar para o Pedro e dizer: ô Pedro, você acha que se eu quisesse, eu não poderia rogar ao meu pai ele enviar legiões de anjos para me guardar? Guarda essa espada, rapaz. Eu já não tenho dito que aquele que lança a mão da espada, pela espada morrerá? Pedro é esse homem impulsivo. O texto diz para nós, nos evangelhos, que Jesus é levado preso. E Pedro segue a Jesus de longe. E você conhece a história do julgamento de Cristo. Ele vai para a casa de Anás, depois ele vai para a casa de Caifás. E num desses lugares, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a Bíblia diz que Pedro de longe está observando Jesus ali sendo julgado, um julgamento injusto, e alguém se aproxima e diz: olha, você é um deles. E o texto diz que ele se defende dizendo: não, eu não conheço esse homem. E ele vai recuando, e ele sai do alpendre, e ele vai para a varanda. E quando ele chega na varanda, alguém o reconhece dizendo: você certamente é um deles. E ele sai da varanda, e ele vai para o pátio externo. E aí uma criada que lá estava diz: você é como um deles. Você é um deles, porque você fala como eles, você se veste como eles.
E o texto diz que ele fala: eu nunca o conheci, eu nunca vi esse homem. Nessa hora o relato bíblico diz que o galo canta, mas o que eu mais amo é o relato de Lucas capítulo 22, versículo 61, que diz para nós que nessa hora, Cristo olha para Pedro. Um olhar no meio de uma multidão, onde Jesus está sendo esbofeteado, mas Jesus é capaz de cruzar o seu olhar com Pedro, aquele olhar que diz: eu te conheço. Quando esse olhar, que nós conhecemos bem, cruza com o nosso, nós somos tomados de um constrangimento, e a gente descobre que a gente não se conhece nada, e que Ele nos conhece por completo. Pedro, tomado de constrangimento, ele foge dali para chorar. Mas o domingo chega, e o texto de Marcos capítulo 16 diz que umas mulheres estavam indo para o sepulcro, mas elas não estão indo ver o Cristo ressuscitado. Essas mulheres estão levando perfume para poder perfumar o cadáver. Elas estão indo ver o defunto. E o texto diz que essas mulheres, que era Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e a Salomé, essas 3 mulheres, no caminho elas têm uma questão para resolver: quem vai remover a pedra para nós? Era uma pedra pesadíssima. Gastava-se mais de 6 homens para colocar aquela pedra. E essas 3 mulheres perguntavam isso. Só que o texto diz para nós que quando elas chegam lá, a pedra do sepulcro já foi removida. E tem um homem assentado nela. E esse homem tem um recado dizendo: vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E o relato de Marcos 16 tem um detalhe. A Bíblia diz que esse moço que estava sobre a pedra, ele dá um recado: corram e contem aos discípulos e a Pedro, que ele vai encontrar com eles na Galileia. Meus queridos, Pedro era discípulo? Era discípulo. Mas por que o recado que Jesus deixa tem esse detalhe tão sublime, dizendo: vai, diga aos discípulos, é a Pedro? Porque o Cristo sabia que tinha um desses homens que não mais se considerava discípulo. Tinha um ali que poderia achar que o recado não era para ele. Tinha um ali que o seu coração estava tão ferido, dolorido, que esse homem, embora se alegraria que o Cristo tenha ressuscitado, ele ainda tinha no seu coração a dor do canto daquele galo. Meus queridos, João 20 diz que quando os discípulos são informados, Pedro e João correm para o túmulo. O túmulo vazio. E o texto nos informa que é o João que corre mais rápido. E o João chega e ele vê o túmulo aberto e ele para na porta e crê. E o Pedro impulsivo entra. Ele quer ver. Quem sabe não é apenas impulsão, mas é um desejo que ardia no coração de encontrar novamente com o seu mestre e rasgar o seu coração diante dele. É alguém que está tão desejoso de olhar nos olhos, não mais para ter aquele olhar da casa de Anás, mas para ter um olhar de misericórdia diante de si. A história não acaba no capítulo 20. O capítulo 21 nos conta uma história interessante. O Pedro volta lá para a narrativa de Lucas 5, o mesmo mar, Tiberíades, Genezaré, Galileia, lá no lugar do primeiro encontro. Lá naquele lugar, Pedro volta a pescar. E esse retorno do Pedro pescador para a narrativa dos evangelhos é interessante. Porque ela quer nos dizer algo, porque lá atrás Cristo diz: você não mais vai ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Quando ele retrocede e tenta fazer o que Cristo disse que ele não mais seria, ele está dizendo: eu não dou conta de ser o que Jesus falou que eu seria.
Eu vou fazer o que eu acho que eu dou conta de fazer. A gente é assim. Nós desacreditamos no que Cristo falou sobre nós. E voltamos a acreditar o que nós mesmos pensamos sobre nós. Só que, de novo, o Pedro vai pescar a noite inteira. E não vai pegar nada. Você imagina esse homem? Eu não sirvo para nada. Eu era pescador, mas também não peguei nada. E aí virei pescador de homens, mas eu falhei. Agora eu voltei a ser pescador, eu não sirvo. Eu não presto para nada. Só que o texto diz que nesse momento, quando eles estão retornando, depois do fracasso daquela pescaria, aparece um homem na praia. E esse homem acena com a mão. E a pergunta desse homem é: tem peixe aí? O texto diz que eles não identificam ele. E aqueles homens respondem: não, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Aí o texto diz que esse homem da praia diz: lancem a rede de novo do lado direito. Imagina aquelas palavras chegando no barco. O verso 7 diz que João identifica. E diz para Pedro: é ele. É ele. A narrativa é tão interessante que o texto diz que Pedro pula na água. Ele vai nadando, ele não espera o barco virar. Ele quer ir encontrar com esse homem que está na praia e parece ser o Cristo ressurreto. Mas o mais espetacular desse texto é que quando eles chegam na praia, Jesus está com um fogo aceso e peixe assado. Que Cristo maravilhoso. Ele pergunta se tem comida, mas Ele mesmo prepara ela. Aquilo que Ele mesmo nos pede, Ele mesmo nos oferece. Aquilo que Ele diz que você é capaz de fazer, Ele mesmo nos dá a capacitação para cumprirmos. Que Cristo sublime e soberano é esse? Que nós dizemos não conseguiremos, mas aí Ele já faz tudo. Você é aquele jogador que só ficou no banco e no final ganha medalha. Campeão também, sai na foto do título. Cristo é esse que pede, mas faz. Só que o texto, para que eu encerre, diz que depois deles jantarem, e eu consigo imaginar esse Cristo pessoal, esse Cristo íntimo, que janta com seus discípulos, que conversa com seus discípulos. O texto diz que depois desse jantar, Jesus chama Pedro para dar uma volta. Já viu? Final de jantar, começa todo mundo conversando junto, daqui a pouco já separa, só dois conversando, três, os grupinhos, né? Batendo papo, contando caso. Sobrou Jesus e Pedro. E aí Jesus diz ao Pedro: vamos dar uma volta. Vamos bater um papo. Aí nós chegamos nesse texto que li. Só que para ele fazer sentido, eu preciso te explicar algo sobre o grego. Na língua portuguesa, a expressão amor ou amar, nós utilizamos a mesma expressão. Quando eu digo para você que eu amo a minha filha Maria, você sabe como que eu amo ela. E se eu digo que eu amo a minha esposa, a Josi, você sabe como que eu amo ela. É um amor diferente, mas eu uso a mesma palavra. O grego não é assim. Para amores diferentes, palavras diferentes. E algumas das palavras comuns para amor no grego era o amor ágape, o amor perfeito, sacrificial, e o amor philos, que é o amor de amigo ou de pai para filho. E esse texto traz para nós exatamente isso. Porque quando Jesus e Pedro começam a caminhar, Jesus faz uma pergunta pertinente para Pedro, dizendo: Pedro, você me ágape, você me ama com amor perfeito. Pedro não é mais o Pedro impulsivo. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo como amigo. Eu não preciso mais enganar o Senhor. Eu não preciso mais gritar que eu vou com o Senhor até o final, que o Senhor sabe que eu não vou. O texto diz que Jesus pergunta uma segunda vez, dizendo: Pedro, você me ama com amor sacrificial? E Pedro novamente diz: Senhor,
Eu te amo como amigo. Aí o texto diz que por uma terceira vez, Jesus muda a pergunta e diz: Pedro, você me ama como amigo? E aí o texto diz que Pedro se entristece, porque Jesus perguntou 3 vezes. E aí ele responde: Senhor, o Senhor sabe tudo. Eu não tenho como enganar o Senhor. É assim que eu te amo, Senhor. É o que eu tenho para te oferecer, Senhor. Eu tentei lá atrás gritar, encenar. Eu fiz um teatro, eu fiz uma performance, eu quis transpirar a espiritualidade, eu quis dizer que eu aguentava, mas eu não aguento, Senhor. É o que eu tenho, é o que eu sou. É esse, com feridas, com falhas, com erros, é quem eu sou, Senhor. O texto diz que Jesus olha para Pedro e diz: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu conto com você. É com esse Pedro que eu conto. É esse cara cheio de falhas. É esse cara impulsivo. Mas esse cara que sabe quem é. Esse cara que não vive mais com uma máscara. Esse cara que não precisa fingir para agradar ou para impressionar. Mas esse cara que joga limpo, que tem uma conversa franca, que fala sinceramente com o Senhor: Senhor, eu tenho falhas, fraquezas, limitações. Eu tenho coisas dentro de mim que me assustam. É o que eu sou. E o Senhor está dizendo para nós: então vamos embora. Então vamos caminhar junto. Então vamos que eu vou te transformando na caminhada. Então vamos que eu vou curando as suas feridas. Então vamos que eu vou mudando o seu caráter. É por isso que o Senhor vai falar aqui, no verso 18, Pedro, quando você era moço, você vestia o que queria, você ia para onde queria. Moço fala de imaturidade. Você faz o que você quer, você veste o que você quer. Quem governa a sua vida é você mesmo. Mas agora o Senhor diz assim: mas quando você ficar velho, quando você amadurecer, quando você descobrir o que é andar comigo, quando o tempo te levar a uma experiência profunda, você não mais vai vestir o que você quer. Você vai estender a mão e alguém vai te vestir. Você não mais vai ir para onde você quer. Alguém vai te tomar pela mão e te levar por lugares que você não queria andar. Lugares que machucam. Lugares onde o contraditório acontece. Lugares onde parece que o milagre não vai acontecer. Lugares onde a solidão é sua companhia, mas você vai estar maduro o bastante para entender que você não está sozinho. Que dá tempo de curar a ferida. Que dá tempo de começar de novo. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que a nossa história não acaba no capítulo 20. Deus tem um capítulo 21 para nós aqui. Um lugar de recomeço. O lugar onde a gente para de fingir, de impressionar. O lugar que a gente desce da plataforma e se prostra diante do Senhor. E diz: Senhor, muda meu coração. Você pode se colocar de pé? Feche os seus olhos.